pessoal, dando prosseguimento aqui, a gente viu o que? Medidas de comprimento. Agora a gente vai ver medida de superfície. Isso também é muito comum no nosso dia a dia. Origem das medidas de superfície. Não se sabe ao certo quando foi usado o primeiro cálculo da área de uma superfície, mas acredita-se que teve origem no Egito ou na Babilônia. As medidas de superfície estão diretamente ligadas ao nosso cotidiano, e podem servir para responder a várias perguntas que estão presentes no nosso dia a dia, como saber quanto de cerâmica se necessita para um banheiro, quanto há de grama num campo de futebol e etc. Então aqui nós temos o que? A tabelinha das medidas de superfície. O que é que vai mudar aqui? Praticamente aqui só vai mudar quem? Só o expoente. Lá na medida de comprimento, o expoente não aparecia, que não precisa, porque lá simplesmente quilômetros elevado a 1. Agora aqui, como vamos trabalhar com medida de superfície, agora é quadrado. Tá? Medida de superfície, o expoente vai ser quadrado. Bom, a disposição da ordem aqui é a mesma. Como eu já falei, o que vai mudar é o expoente, porque agora é um quadrado, é lado vezes lado, tá? Então como é que fica? O metro quadrado continua a mesma coisa, o metro sendo o centro da divisão, tanto dos múltiplos como dos submúltiplos. Metro quadrado, decâmetro quadrado, 10 elevado ao quadrado, hectômetro quadrado, 100 elevado ao quadrado, e quilômetro quadrado, 1000 elevado ao quadrado, 1000 vezes 1000, tá? Quando a gente fala quadrado, por exemplo, se eu coloco, por exemplo, 10 elevado ao quadrado, por exemplo, decâmetro, 10 elevado ao quadrado. O que significa? Multiplica-se a base quantas vezes está pedindo o expoente, é 10 vezes 10. Decâmetro é 100, tá? 10 vezes 10. Hectômetro, 100 vezes 100. Quilômetro, 1000 vezes 1000, tá? Então, o que vai mudar aí a ordem praticamente não muda nada. O que vai mudar simplesmente é nada mais, nada menos do que simplesmente porque é superfície. E como já foi dito aqui, isso é muito comum no nosso dia a dia, principalmente para quem trabalha na área da construção civil, né? É o marceneiro, por exemplo, ele usa muito isso aqui, né? Geralmente é quadrado. Para cima os múltiplos, decâmetro ao quadrado, decâmetro é 10 ao quadrado, hectômetro 100 ao quadrado, quilômetro 1000 ao quadrado. São os múltiplos. Os sub, que estão abaixo do metro, decímetro ao quadrado, 0,01 ao quadrado, centímetro ao quadrado e milímetro ao quadrado. Tá? Decímetro, 0,1, centímetro, 0,01, milímetro, 0,00,1 ao quadrado. O decâmetro ao quadrado, o hectômetro ao quadrado e o quilômetro ao quadrado são usados para medir grandes superfícies, são os múltiplos. Tá? Então são decâmetro, 10 elevado ao quadrado, hectômetro, 100 elevado ao quadrado, quilômetro, 1000 elevado ao quadrado, são utilizados para medir grandes superfícies. Eles são chamados de múltiplos, aqueles que estão acima do metro. O decímetro, dm ao quadrado, centímetro, cm ao quadrado, o milímetro, mm ao quadrado, são utilizados para pequenas superfícies. Então, se eu quero medir pequena superfície, eu vou pegar quem? Decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Esses aqui são submúltiplos, ou seja, são aqueles que estão abaixo do metro. Então, a gente comparando as medidas de superfícies aqui, ó, agrárias, isso aqui é muito usado, é o que mais a gente vê, medida de superfície agrária. São utilizados para medir as superfícies de campos, plantações, pastos, sítios, fazendas e outros. Sua unidade fundamental é o área, que é representado pela letra A minúscula. Possui um múltiplo, que é o hectare, H, o múltiplo está acima do área, tá? E o submúltiplo, o centiário. Então o área possui o quê? Um múltiplo, que é o hectare, HA, está acima dele, e o submúltiplo, que está abaixo do área, que é o centiário, que é CA, tá? Então é muito comum você ver, por exemplo, no jornal, umas informações, quando alguém fala, é do tamanho, uma área do tamanho, por exemplo, de 10 campos de futebol. É exatamente isso aqui. É medida de superfície agrária. Então, nós temos aqui as unidades agrárias e a equivalência de valor. As unidades agrárias, hectare,
HA. Qual é a equivalência? 100 ares. Um are é simplesmente um are. O centiare já é uma unidade menor, que é o submúltiplo 0,01 do are. Lembre-se que um are é 1 hectômetro quadrado, 1 hectare é 1 quilômetro quadrado, um are é 1 decâmetro quadrado e um centiare é 1 metro quadrado. Então, um centiare é 1 metro quadrado. Você pegar 1 metro quadrado, você tem um centiare. Se você pegar um are, é 1 decâmetro quadrado. Se você pegar 1 hectare, você tem o quê? 1 hectômetro quadrado. Tá? Ou seja, 10 elevado ao quadrado, 100 elevado ao quadrado e 1 metro ao quadrado. O que é medir? Medir é associar valores numéricos às grandezas através de instrumentos. Mas o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, tudo aquilo que eu posso medir, dentro da matemática e da física, ele é chamado de grandeza. E comparar a grandeza a ser medida com outra de mesma espécie, considerada padrão, é chamado de unidade medida. Então, se eu quero comparar uma unidade de grandeza de mesma espécie, que é chamada de padrão, eu chamo isso de unidade medida. Toda medida é constituída de um número e de uma unidade padrão. Então, toda medida tem que ter um número. E logo depois dela tem que ter uma unidade padrão. Superfície é uma das grandezas mais comuns e está sempre presente no dia a dia, no sistema internacional. A grandeza da superfície tem como unidade básica o metro quadrado. Então, a unidade básica no sistema internacional da superfície é metro quadrado, começa com metro quadrado. Tá? A unidade fundamental para medir a superfície é denominada, como a gente já viu aí, ó, metro quadrado. Então a gente começa com metro quadrado, que é a unidade principal, ela é central à unidade. Essa unidade corresponde à medida de uma superfície de um quadrado que possui 1 metro de lado. Então, o que é 1 metro quadrado? É você colocar 1 metro de base e 1 metro de lado. Então, ó, lado vezes lado. Então, se eu tenho 1 metro aqui e outro aqui, então eu tenho o quê? 1 metro quadrado. Aqui dentro dessa área aqui, ó, é 1 metro quadrado. Suponha que a figura abaixo seja uma sala de aula, com cerâmica, tendo cada uma pedra 1 metro de lado. Então, olha aqui, ó, nós temos aqui, ó, seria a sala de aula aqui, ó. A sala de aula tem uma divisória, só que é mais de 1 metro. Mas digamos que isso aqui fosse cerâmica, com 1 metro quadrado cada um, está destacado aqui, ó. Tá? Então, comparando com a unidade de área, nós temos o quê? Nós vamos ter o quê? 16 metros quadrados. Porque eu tenho, ó, cada pedra, cada cerâmica dessa aqui equivale a 1 metro quadrado. 1 metro, 1 metro. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 4, 16. Então, eu tenho 16 cerâmicas com 1 metro quadrado cada uma. A área aqui vai ser o quê? 16 metros quadrados. A fita métrica, os instrumentos de medida. A fita métrica é um dos instrumentos usados para medir a superfície. É muito utilizada em salões e confecção. Então, a fita métrica, ela é a mais usada. Tá? É a mais conhecida também. Ela é muito utilizada nos salões e nas lojas de confecção, nos alfaiates. A régua também é um dos instrumentos usados para medir superfície. É muito utilizado em escola e em escritório de engenharia. Então aqui nós temos a régua, o médico, o pedreiro usa, né? O engenheiro usa, nós, professores, alunos, nós usamos quem? É outro instrumento de medida, que é muito simples também, conhecido por todos nós, que é a réguazinha graduada. A trena é outro também instrumento de medida muito usado. A trena de bolso também é um dos instrumentos usados para medir superfície. Por ser fácil de se utilizar, encontramos em vidraçaria, escritório de engenharia e outros. Então a trenazinha está aqui, ó, ela é muito usada também, devido à facilidade que você tem de usar ela. Nós temos um instrumento também que ele é pouco conhecido, mas ele é muito importante na medida de pequenas superfícies. Paquímetro é o instrumento de medir mais utilizado na prática de oficina. É construído de aço inoxidável, temperado e sua escala é graduada em milímetros e polegada. Está aqui, ó. Inch significa polegada. Isso aqui é o símbolo da polegada, tá? Esse asterisco lá em cima, ó, da polegada. Então, uma polegada vai dar 25,4 milímetros. Tá? 25 centímetros e 4 milímetros seria o quê? Uma polegada.
o parquímetro ele é usado, esse aparelhozinho aqui, ó, que é usado para medir pequenas superfícies. Então, ele é um aparelho usado nessa superfície de escala graduada em milímetros, que são as polegadas. Uma mesma superfície pode ser fornecida em unidade diferente. Por exemplo, uma pessoa pode dizer que mora em uma casa de 100 metros quadrados ou 10.000 decímetros quadrados. Então, é sempre usado, né? Essas diferentes unidades. No caso aqui, eu moro numa casa de 10.000 metros quadrados ou eu moro numa casa de 100 metros quadrados ou eu moro numa casa de 10.000 metros quadrados. Ou seja, muda a sua forma, mas o entendimento continua o mesmo. Então vamos cá, a transformação de unidade. Vamos ver como se transforma uma unidade de superfície de uma unidade para outra. Então, aqui que a gente falou, que vai mudar aqui é simplesmente só o expoente, tá? Que agora é quadrado. Então olha aqui, nós temos a unidade principal, metro quadrado. Para cá, para a esquerda, nós temos os múltiplos, né? Como eu estou assim, esqueça. Os múltiplos. Decâmetro ao quadrado, 10 elevado ao quadrado. Hectômetro ao quadrado, 100 elevado ao quadrado, 100 vezes 100. Quilômetro ao quadrado, 1000 elevado ao quadrado, 1000 vezes 1000. Como o metro ao quadrado é a unidade central, para lá nós temos os múltiplos, então para cá nós temos quem? Os sub, aqueles que estão abaixo do metro. Decímetro ao quadrado, 0,1 elevado ao quadrado. Centímetro ao quadrado, 0,1 elevado ao quadrado. Milímetro ao quadrado, 0,001 elevado ao quadrado. Então nós temos quem? Múltiplos e submúltiplos do metro. Bom, aqui existe mais exemplos de transformações. Ó. Nessa lista, da esquerda para a direita, cada unidade contém 100 vezes a unidade seguinte. Tá? Então observe, segue o mesmo padrão do que a gente já viu. Tá? A diferença é porque agora é quadrado. Então, por exemplo, quilômetro quadrado, ó, ele é 100 vezes maior do que o hectômetro quadrado, que é 100 vezes maior do que o decâmetro quadrado, que é 100 vezes maior do que o metro quadrado. Decímetro quadrado é 100 vezes menor, que é 100 vezes menor do que o metro. Decímetro, centímetro, ou seja, cada unidade dessa aqui, daqui para cá, é 100 vezes menor do que a outra. Tá? Ou seja, a unidade contém 100 vezes a unidade seguinte. Lá só era 10, aqui é 100. Um exemplo, nessa transformação de superfície, decâmetro quadrado para metro quadrado. Então, decâmetro quadrado para metro quadrado. Então, decâmetro quadrado é 10. Então, nós temos o quê? Metro quadrado, logo seguinte vem decâmetro quadrado, pela ordem da tabela. Então, entre os dois existe o quê? Uma diferença de 100. Então, como eu estou trazendo da unidade maior, que é decâmetro, 10 elevado ao quadrado, para metro, o que acontece? Nós vamos simplesmente a mesma coisa, só deslocar a vírgula. Tá? Por exemplo, como é 100, 5,31 decâmetro quadrado, eu quero transformar em metros quadrados. Então, como é 100, a vírgula está aqui, nós vamos transformar o quê? Duas casas decimais, ó, 10, 100. A vírgula vai avançar para cá, ó, voltar, duas casas decimais. Quando eu trago a vírgula para cá, duas casas decimais, automaticamente eu já transformei decâmetro quadrado em metros quadrados, sem precisar fazer o quê? Sem precisar de calculadora, sem precisar fazer o quê? Conta nenhuma, cálculo nenhum. Simplesmente pelo deslocamento da vírgula, eu já fiz o quê? A transformação de decâmetro quadrado, que é 10 elevado ao quadrado, simplesmente para metro quadrado. Desloquei a vírgula, como eu falo que é 100, então eu desloquei a vírgula duas casas decimais voltando para a direita. Está transformado decâmetro quadrado em metros quadrados. É só deslocar a vírgula, do maior para o menor. Seria a mesma coisa você o quê? Multiplicar por 100. Aqui, ó, multiplicar por 100. Se quisermos passar de unidade da lista para outra que está duas posições adiante, devemos multiplicar por 100 no que indica a medida, depois novamente por 100. Tá? Então olha aqui, nós estamos em hectômetro quadrado. Metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro, são os múltiplos. Nós estamos em hectômetro quadrado, o hectômetro é 100, 100 ao quadrado, 100 vezes 100. Eu quero transformar hectômetro em metros. Tá? Então o que vai acontecer? Ó, daqui para cá é 100, daqui para cá é 100. Tá? E hectômetro quadrado para decâmetro quadrado é 100, de decâmetro para metro é 100. Então eu tenho 100 vezes 100.
decâmetro até metros, eu tenho 100 vezes 100. Um exemplo. Metro quadrado para decímetro quadrado para centímetro quadrado. Aqui já são as unidades inferiores, os submúltiplos. Tá? Um metro quadrado, eu quero transformar em decímetro quadrado até centímetro quadrado. Então eu tenho o que? 10.000. Por quê? Aqui eu tenho 100, aqui eu tenho 100. 100 vezes 100 dá 10. Então 100, eu tenho 100 vezes 100 dá 10. Tá? Então, para mim passar de metro para centímetro quadrado, eu vou o quê? Simplesmente multiplicar o valor do metro por 10.000. Já transformei. Deve multiplicar por 10.000. Um exemplo. 0,81 metros quadrados. Eu quero transformar em centímetro. Eu estou aqui, 0,81, eu quero transformar em centímetro. Então, o que é que acontece? Eu simplesmente vou multiplicar por 10.000. Tá? Se você multiplicar esse número aqui por 10.000, o que equivale? Você trazer o quê? Duas casas decimais aqui, 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 casas decimais eu trouxe para cá. Tá? Eu tenho aqui, 100, 100. Tá? Então, se eu tenho 4 casas decimais, eu vou deslocar a vírgula para cá. Quando eu deslocar a vírgula nesse sentido, voltando aqui 4 casas decimais, automaticamente eu já passei de 0,81 metros, que é a unidade maior, para a unidade menor que eu quis transformar, que vai dar 8.100 centímetros. 0,81 metros quadrados é a mesma coisa de 8.100 centímetros, desculpa, 8.100 centímetros. Simplesmente pelo deslocamento da vírgula, tá? 4 casas decimal. Para transformar uma certa unidade de uma unidade para a anterior, devemos dividir por 100 o número que indica a medida. Foi o que a gente viu ainda agora, eu quero transformar metros quadrados para decímetro quadrado. Então é só dividir por 100, Eu quero transformar da unidade menor para a unidade maior. Então, daqui para cá multiplica, da unidade maior para menor multiplica. O inverso da multiplicação, né, a divisão. Então, para transformar da unidade menor, você divide. Daqui para cá multiplica, do maior para o menor, você multiplica. Para desfazer, fazer o inverso, do menor para o maior, você divide pelo mesmo valor. Automaticamente você já voltou para o mesmo lugar. Multiplica para cá e divide para lá. Um exemplo. Metros quadrados para decímetro quadrado. Está bem pertinho aqui. Então, metro, decímetro, centímetro e milímetro. O vizinho aqui, 10 decímetro quadrado. Então, eu tenho aqui, eu quero transformar decímetro quadrado para metro quadrado. Daqui para cá, Então, 1 metro quadrado é 100 decímetros quadrados. Eu vou simplesmente deslocar para cá. Eu divido por 100, pronto, está encontrado. Tá? Então, o que significa? Só para melhorar. Do maior para o menor, multiplica. Nesse caso aqui, como é quadrado, multiplica por 100, né? Para cada decimal 100, 100, 1.000, 10.000, tá? E voltando, como aqui a primeira casa está bem encostada aqui, simplesmente 100, porque cada unidade dessa aqui é 100 vezes maior do que a outra. Nós só pegamos o decímetro quadrado aqui, e levando para metro, dividindo por 100 o valor, pronto, está encontrado no metro quadrado, 100 decímetros quadrados. Para voltar duas posições na lista, devemos dividir por 10.000, o número que indica. Então, se só uma posição, nós pegamos 1.000, duas posições 10.000. Então, em centímetros, quero levar para metro quadrado. Então, eu peguei 100 vezes 100, 10.000, tá? Então, duas, 10.000. Se for 3, 1 milhão.